Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria poder meditar na palavra do Senhor, né, junto dos irmãos. E nesse dia especial, né, uma gratidão a mais pelo nosso dia, embora nosso dia seja todos os dias, né, meninas? Mas hoje em especial a gente reconhece, né, celebra esse dia. E eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Enquanto você vai procurando aí, eu quero aproveitar, né, me servir desse momento para falar sobre o nosso ministério feminino, né? Se você, irmã, não tem participado, não tem vindo nas nossas reuniões, faça um tempinho para estar conosco. A gente tem sido muito abençoada, muito edificada. Ontem, como o pastor mencionou, nós tivemos um jantar aqui, um jantar das amigas. Tivemos uma pessoa que aceitou Jesus, né, uma alma para Jesus. A gente teve esse propósito de trazer amigas, né, que não conheciam a Deus, né, para esse momento nosso. E o Senhor tem nos abençoado, a gente tem tido momentos muito abençoados juntos, e eu quero te convidar para fazer parte com a gente nesse projeto. Todas as terças-feiras a gente está junto, vai vir o nosso retiro aí em abril, depois a gente vai anunciar com mais calma, mas a gente sempre está fazendo atividades, oportunidades para a gente estar junto, para a gente estar se conhecendo, para a gente estar buscando ao Senhor junto, para a gente estar crescendo junto. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? A gente está aqui diante do texto de Ana, e a gente sabe que quarta-feira a gente trabalha um tema específico. Os irmãos estão lembrados? Semeando bem, colheita farta. E aí você pode se perguntar, mas como que esse texto aqui tem a ver com a semeadura, com a colheita? Calma que a gente vai chegar lá. A gente vai aplicar, a gente vai entender aqui como que aconteceu na vida da Ana a semeadura e a colheita, porque o filho dela foi resultado, não foi? Foi resultado de uma atitude que ela tomou. Então a gente vai ver como que isso se aplicou na vida dela e como que isso pode se aplicar na nossa vida. Mas falando um pouquinho sobre semeadura e colheita, a gente tem estudado esse tema, né, desde janeiro. E a gente tem sido muito edificados com esse tema, né? O Senhor tem trazido, tem ministrado no nosso coração todas as quartas-feiras, e já foi falado aqui que tudo na nossa vida é semeadura, né? Que a gente está constantemente semeando, que tudo que as nossas atitudes são sementes, né? Que as nossas palavras são sementes, que as nossas ações, que as nossas reações, né? A forma que a gente reage às vezes a coisas que vêm na nossa vida, né? São sementes. Então
Então, a lei da semeadura, né, da colheita, é algo muito presente no nosso dia a dia. É algo que faz parte da nossa vida desde a hora que a gente acorda, né, que faz parte da nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, a palavra de Deus toda é assim, né? Se a gente parar para pensar, se a gente lê a Bíblia, aplicando ela na nossa vida, né, contextualizando ela para a nossa vida, a gente vai ver que aqui não são, né, na Bíblia não tem só narrativas, né, contos, histórias, romances, não é isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que retirar aqui, extrair dela coisas para o nosso dia a dia, né? Aqui tem ensinamentos, tem verdades, tem padrões, né, que a gente precisa retirar para a nossa vida hoje. Então, a palavra de Deus não é algo distante, né? Às vezes a gente fica tão presos a teologias, a explicações, mas a palavra de Deus é prática, né? Deus quer que a gente coloque a palavra de Deus na nossa vida dia a dia, que a gente empregue a palavra de Deus no nosso cotidiano. É para isso que a gente precisa, né, da palavra de Deus, não como algo distante que aconteceu há muito tempo atrás, mas como algo atual, né, que precisa, que a gente extrai daqui os ensinamentos que a gente precisa para a nossa vida, no nosso dia a dia. E a lei da semeadura, se a gente parar para pensar, é isso, porque a gente está o tempo todo semeando, mas a gente também está o tempo todo colhendo, né? Como o pastor falou que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Você, marido, teve a oportunidade de semear na vida da sua esposa. Não teve a oportunidade de semear no seu casamento? Aliás, todos os dias você tem a oportunidade de semear no seu casamento. Mas você aproveitou essa oportunidade especial de hoje? Depois você vai querer colher, não vai? Querer colher um carinho, um sorriso da sua esposa, um beijo. Mas e aí, você semeou? Então, assim, está muito presente na nossa vida, né? Aquilo que a gente tem semeado no nosso casamento, a forma que a gente trata o nosso marido, que a gente trata a nossa esposa. Se a gente tratar com carinho, a gente espera receber carinho. Agora, se a gente tratar o tempo todo com ofensa, né, com reclamação, é isso que a gente vai colher também. Na vida dos nossos filhos, né? Eu estou tentando trazer um pouquinho para o nosso dia a dia para vocês verem como isso está tão presente na nossa vida, né? Nós que somos mães, a gente pode ver isso muito evidente na vida dos nossos filhos, né? Quando a gente está educando os nossos filhos, quando eles ainda são pequenos, por exemplo, o que a gente vai ensinando neles, né? As sementinhas que a gente vai colocando neles é o que vai brotar, é o que vai germinar. Por isso que a Bíblia nos orienta a gente ensinar a palavra de Deus, por isso que a gente precisa dedicar tempo para orar com os nossos filhos, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar os princípios, os valores, porque é aquilo que a gente está semeando na vida deles, é o que vai florescer, é o que vai dar de resultado, né? É o que vai brotar. Eu, por exemplo, ontem eu estava falando com as meninas aqui no jantar, né? Um pouquinho dos meus filhos. Eu tenho aí Yasmin e o Isaac. A Yasmin tem 10 e o Isaac tem 4. E eu sou aquele tipo de mãe, assim, que beija, que abraça. Ai, coisinha linda de mamãe ama, e beija, e curte. Sou meio chicletinha, meio grudentinha. E eu assim, só para ilustrar o que a gente está falando aqui. E eu vejo isso agora de forma muito clara na vida deles. Os dois também são, assim, hiper carinhosos, mega carinhosos, grudadinhos, sabe? E Isaac com 4 aninhos, gente, mal sabe falar. E ele fala assim, mamãe rainha, eu te amo. Mamãe presente que Deus me deu. Então, assim, a gente fica toda boba quando escuta isso, né? Mas é coisa que a gente vai cultivando, sem perceber. A gente, quando abraça, quando fala que ama, a gente está colocando uma sementinha ali, né? E às vezes a gente depois já tem filhos adultos e eu já ouvi pessoas reclamarem, meu filho não fala que me ama, meu filho não liga para mim, né? Meu filho não me dá atenção. Mas às vezes é coisas que nós não fomos plantando, né? Sementinhas que a gente não foi colocando lá ao longo da nossa vida. Então vocês estão vendo como está tão presente na nossa vida, né? Como não é algo assim tão distante. Por exemplo, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Relacionamento que a gente vai cultivando com Deus, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente lê a palavra de Deus, são sementes que a gente vai cultivando na nossa vida com Deus, né? No nosso relacionamento com Deus, a obediência que a gente presta ao Senhor, né? O zelo que a
gente tem pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela obra do Senhor na nossa vida, pelas coisas, isso tudo são sementes que a gente vai plantando no reino de Deus, e aquelas sementinhas vão se tornando uma árvore, vão crescendo e vão frutificando. E aí a gente frutifica no reino de Deus, né? E aí aqueles frutos que são gerados da nossa vida, abençoam outras pessoas, alcançam outras pessoas, né? Isso é resultado de busca, resultado daquilo que a gente vai cultivando, né, na presença de Deus. E eu queria que você fizesse um replay do seu dia, dos seus dias, das suas atitudes nos últimos dias. Porque às vezes a gente não está colhendo o que a gente quer, o que a gente espera, né? Às vezes a gente não está tendo resultados que a gente gostaria de ter, mas às vezes a gente não para analisar com consciência, analisar mesmo a nossa própria vida, aquilo que a gente tem semeado, aquilo que a gente tem plantado. Né? No seu casamento, por exemplo, como eu falei, como você tem tratado? O seu casamento está do jeito que você quer, mas o que você tem semeado no seu casamento? Você tem feito tempo, né, para estar com quem você ama? Você tem dedicado tempo para conversar, né, para ter diálogo, para ter um tempo juntos? Hoje, por exemplo, eu marquei, né, minha mãe que marcou, na verdade, a gente foi almoçar, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Né? Lá em casa nós somos 3 mulheres, com a minha mãe 4. E aí a gente, na correria do dia, todas nós somos casadas, temos nossas famílias, nossos afazeres, e às vezes a gente não tem tempo para estar junto, para sentar, para conversar, e aí a gente precisa fazer tempo para estar junto, né? Pode parecer bobeira, pode parecer uma coisa que passa batida no nosso dia a dia, mas é coisa que a gente vai plantando, né? É relacionamento que a gente vai cultivando, porque quando a gente bota uma sementinha lá, a gente também cuida da sementinha, né? Assim, para aquilo brotar, para aquilo florescer, tem que regar, tem que cuidar, tem que dar carinho, tem que botar um adubo, né? Tem que ver se não está dando praga, se não está dando alguma coisa, botar remédio, né? Assim, então a gente precisa cultivar os nossos relacionamentos, né, na vida de outra pessoa, e às vezes são atitudes simples, mas são sementes. E o contrário também é verdadeiro, quando a gente despreza, né, quando a gente trata com indiferença, né, quando a gente larga de mão, aí se a gente colher isso amanhã ou depois, porque quem colhe, né, planta, quem planta colhe, né? E aí a gente vai colher isso e a gente vai reclamar. Mas às vezes é exatamente aquilo que a gente está colhendo. E aí eu queria que você fizesse um replay de como tem sido as suas atitudes, né? Quando você acorda de manhã, você acorda feliz, alegre, agradece a Deus por mais um dia, faz uma oração, e aí abençoa a vida dos seus filhos, se ainda mora com você, vai trabalhar feliz. Lá no seu serviço faz o melhor que você pode, porque a Bíblia manda a gente fazer tudo com excelência, né? A Bíblia fala, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então, no seu serviço, você faz o melhor que você pode, se aplica no seu serviço, se aplica para ter bons resultados. Aí chega em casa à noite, janta com a sua família, pergunta como foi o dia de todo mundo, passa um momento junto na mesa, né? Aí depois vem na casa de Deus, igual a gente está hoje, vem aqui, cultua, louva ao Senhor. É assim que você tem levado os seus dias, tentando equilibrar tudo? Ou você já acorda mal-humorado, reclama de tudo, reclama que está acordando cedo demais, que tem que pegar o ônibus muito cedo e vai para o serviço reclamando do salário, reclamando do patrão, reclamando do amigo de serviço que vive tentando puxar seu tapete e faz tudo de qualquer jeito, porque afinal não estou ganhando tanto assim mesmo, e aí morcega o que puder durante o dia, podia passar mais rápido, né? Aí você chega em casa morto de cansado, não quer nem sentar na mesa para comer com a família, liga a televisão, senta lá na frente da televisão, pega o celular, fica mexendo lá no Instagram e depois está morto de cansado, cai e dorme, né? Então a gente precisa analisar o que a gente tem feito, né? É uma coisa simples, mas isso vai trazer resultados para a gente, aonde a gente está investindo nosso tempo, aonde a gente está se dedicando, aonde a gente está cuidando, a gente vai ter resultados. E se você quer ter resultados diferentes, você precisa observar o que você está cultivando naquilo ali, porque isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Isso se aplica na nossa saúde, por exemplo, né? Se a gente quer ter saúde, a gente tem que comer coisas saudáveis, né? A gente tem que ir no médico de vez em quando fazer exame, né? Tem que tentar fazer exercício físico, né? Essas minhas sementinhas eu preciso rever algumas, mas a gente precisa se esforçar nisso, né? Se você quer ter uma saúde financeira, né? Uma vida financeira tranquila, você tem que ser fiel à palavra de Deus, nos dízimos, nas ofertas, que é mandamento. Você tem que buscar ajudar o próximo, né? Que a Bíblia também tem promessas para aquele que abençoa o próximo. Você tem que fazer
fazer as contas, né, gente? Não pode gastar mais do que ganha, né? Porque tem que aplicar também ali nossa inteligência. Então, assim, tudo na nossa vida é isso. E aquilo que a gente faz é o que a gente colhe, né? Na nossa vida familiar, igual eu falei, a gente precisa de tempo, a gente precisa dedicar tempo, né? Família não é só investir dinheiro, família é dedicar tempo, é cuidar, é amar, é curtir, é estar junto, né? Na nossa vida com Deus. Então, tudo na nossa vida, tudo, a gente, essa verdade, essa realidade se aplica. Mas o mais legal disso tudo aqui que eu estou falando, mais legal disso tudo, é que é a gente que escolhe. Vocês perceberam? É a gente que escolhe as nossas sementes. Ninguém escolhe, é a gente. Então não adianta a gente botar a culpa nos outros depois. Ah, eu colhi isso porque fulano fez aquilo. Ah, isso aqui aconteceu assim porque cicrano fez assado. A escolha é nossa. A gente que escolhe as sementes que a gente vai plantar. Então nós que somos responsáveis pelos nossos frutos. Porque fruto é resultado, né? Fruto é o resultado daquela sementinha que foi plantada. E o fruto é o que aparece, né? O fruto é o que fica visível, é o que as pessoas veem, né? Então o fruto é o resultado daquilo que a gente plantou e não é culpa de ninguém, a colheita é nossa, né? A gente que escolheu que sementinha plantar, né? Lá em Lucas, Jesus falou mais ou menos sobre isso. Jesus falou sobre isso lá em Lucas 6, 43 e 44, fala: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiro, nem abrolhos se colhem uvas, nem dos abrolhos se colhem uvas. Então o fruto é o resultado daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Mas você pode escolher o que você vai plantar. Você pode escolher se você vai plantar espinheiro ou se você vai plantar figo, né? Se você vai plantar abrolhos, se você vai plantar uva. Porque aquilo que você escolher semear é aquilo que você vai plantar. Então depende de nós, são escolhas que nós fazemos. E aí, voltando, né, para a história de Ana, com esse entendimento, né, de que atitudes são sementes e nós escolhemos as nossas atitudes, eu quero voltar com vocês para a história de Ana, que foi a que nós lemos no início, e a gente vai ver as atitudes que ela teve, as escolhas que ela fez, para ela conseguir colher aquilo que ela tanto desejava, né, que era ter um filho. Ela desejava ter um filho, ela era estéril, e aí ela teve atitudes. Ela, como a gente viu, as escolhas, né? A gente escolhe que semente que a gente vai plantar, né? E as atitudes são as sementes. E voltando aqui, se você fechou sua Bíblia, abre aí de novo em 1 Samuel 1, do versículo 1 até o versículo 11, que a gente vai discorrer rapidamente esse texto aqui. E a primeira atitude, né, a primeira escolha que Ana teve foi de adorar mesmo sendo estéril. A palavra diz lá no versículo 3, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então, mesmo sendo estéril, Ana subia todos os anos em Siló e adorava ao Senhor. E a gente sabe que esterilidade, né, era tida como uma maldição, né? Infertilidade era tida como uma maldição, como uma desgraça, né? As mulheres que eram férteis, né? As mulheres que tinham filhos eram tidas como agraciadas, como abençoadas, mas aquelas que eram estéreis eram repudiadas, né? Eram humilhadas, eram desprezadas, era tida como uma maldição no poder gerar. E mesmo nessa situação de humilhação, de vergonha, né? Não pelo seu marido, né? Porque a gente vê aqui que ela era amada pelo seu marido, e a Bíblia ainda ressalta, embora fosse estéril, Eucana a amava, né? Porque era comum naquela época as mulheres que não pudessem ter filhos serem até desprezadas pelo marido. E mesmo nessa situação, ela escolheu adorar. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Porque às vezes, diante das esterilidades da nossa vida, o que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura, né? Quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, quando a gente não consegue produzir os resultados que a gente quer, né? Quando a gente se sente humilhado, envergonhado, desprezado, às vezes a gente não vai adorar como
como Ana fez. A gente não tem essa atitude de ir no templo e de adorar e de falar, Deus, apesar dessa situação, embora eu esteja sofrendo com isso, né? Embora as coisas não estejam do jeito que eu gostaria, eu venho, eu adoro. E Ana ia, e Ana sacrificava ao Senhor, né? Oferecia ali suas ofertas, seus sacrifícios junto do seu marido. E embora ela estivesse nessa situação, ela adorava. E eu te convido a ter essa atitude, porque a nossa adoração independe da situação que a gente está vivendo. A gente não adora porque está tudo bem, porque está tudo do jeito que a gente planejava, que a gente sonhava. A gente adora porque Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Porque Ele já pagou o preço, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos oferece a vida eterna. E isso já é motivo de sobra para a gente adorar Ele. Então, se diante de alguma situação, né? E como eu falei, são escolhas, né? Diante da luta, a gente pode escolher reclamar, murmurar ou adorar o Senhor. E Ana escolheu adorar o Senhor. E diante da vida, a gente precisa fazer essa escolha também, né? Diante das lutas, das dificuldades, é essa escolha que a gente precisa fazer. E a segunda atitude de Ana que chamou muito minha atenção foi que ela não retribuía as provocações de Penina. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui sobre os nossos relacionamentos. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então Penina fazia para provocar, para fazer Ana sair do sério. Mas Ana não baixava o nível, né? Ana não cedia às tentações de Penina. E lembra que eu falei que não é a outra pessoa que determina a nossa colheita, porque nós precisamos determinar a nossa colheita? É isso aqui que acontecia. A Penina vivia tentando irritar a Ana, provocar a Ana, para que ela agisse da mesma forma, para que ela pagasse com a mesma moeda, para que ela retribuísse da mesma forma a ofensa que ela estava sofrendo. E se Ana fizesse isso, provavelmente ia causar ali um tumulto familiar, né? Talvez a Ana perdesse até o apreço que Eucana tinha por ela, né? A admiração, o carinho que seu marido tinha por ela. Talvez ela até perderia, porque ia causar ali um tumulto, um desconforto, um problema ali na família. E essa era a intenção de Penina. Era provocar, era irritar, para que ela pudesse semear errado, né? Porque se ela tomasse uma atitude errada, ela colheria coisas erradas. Então, às vezes, na nossa vida, a gente passa por isso. Nós somos tentados a sair do sério, né? Nós somos provocados a tomar atitudes erradas. E, às vezes, no ímpeto do momento, a gente até toma atitude errada, porque às vezes o inimigo usa situações, usa até pessoas para nos provocar, para nos irritar, para a gente semear errado, né? Para a gente também colher, perder a colheita, né? Perder a colheita que Deus tem para a gente. Então, como eu falei, não é outra pessoa que vai determinar. Embora Ana pudesse, né, ter saído do sério aqui e ter falado, não, eu fiz isso porque ela fez aquilo. Não é assim que às vezes que a gente faz às vezes? Não, eu fiz isso sim, mas porque fulano fez aquilo. Mas porque fulano fez aquilo, não significa que você vai fazer isso, né? A atitude da outra pessoa não pode determinar a nossa atitude. A gente tem que manter a nossa atitude independente do que o outro está fazendo, independente das artimanhas que o inimigo está tentando causar, né, para nos tirar da nossa posição. A gente precisa manter a nossa posição. A gente precisa ter bem as nossas sementes, aquilo que a gente está plantando. E isso Ana teve. Ela não cedeu às tentações de Penina. Mesmo com profunda tristeza, e a Bíblia fala aqui, no versículo 7, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Ou seja, ela mantinha ali sua posição de adoradora, né? Ela estava indo na casa do Senhor, buscar, adorar, prestar culto, e a outra lá infernizando. E a outra lá fazendo de tudo para ela sair do sério, fazendo de tudo para derrubar ela. Mas ela se manteve firme. E a gente precisa também ter essa atitude, né? De se manter firme. E a terceira atitude que Ana teve, lá no versículo 10, que fala, levantou-se Ana.
Aí o negócio começa a ficar bom, né? Porque aí ela tomou uma atitude, né? A Bíblia falou que ela estava amargurada, que ela estava triste, que ela não comia, que ela chorava, mas ela resolveu se levantar. A gente pode ficar chorando, ficar se lamentando a vida toda? A gente pode. É uma escolha nossa. Lembra que as escolhas são nossas? Então a gente pode escolher ficar se lamentando pro resto da vida, né? É uma escolha nossa. Só que a gente vai colher o fruto da gente ficar se lamentando o resto da vida. E Ana que se levantou. Levantar é um verbo, né? É uma ação, é uma atitude que ela tomou. E ela tomou essa atitude de se levantar, né? De fazer algo diferente, de plantar algo diferente. Porque pelo que a Bíblia fala aqui, todos os anos eles subiam, Penina para adorar. Penina irritava, Ana chorava, não comia, não dá uma ideia de recorrência, né? Todos os anos eles adoravam, todos os anos Penina irritava, humilhava, né? Todos os anos Ana ficava triste, Ana chorava, mas dessa vez ela se levantou, mas dessa vez ela fez diferente, né? Dessa vez ela tomou uma atitude, ela escolheu plantar uma sementinha nova, diferente, que nos outros anos ela ainda não tinha plantado. E aí ela se levantou. E ela se levantou e fez o quê? O outro verbo que tem aí, se levantou com uma amargura de alma e orou ao Senhor. E aí está a chave, e aí está o segredo, e aí está a semente extra, que às vezes a gente não conta, mas que é a semente que faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei aqui até agora são coisas que nós mesmos podemos provocar, né? São sementes que a gente vai plantando e que a gente vai colhendo, né? São sementes que a gente pode controlar, mas tem coisas que a gente não pode controlar. Tem hora que a gente precisa de resultados sobrenaturais, que por mais que a gente tenha plantado todas as sementes certas, a gente não vai colher um resultado sobrenatural. Porque resultado sobrenatural só o Senhor, né? Só a intervenção divina, só o milagre de Deus. E quando Ana se levantou para orar, aí fez toda a diferença. Porque aí ela conseguiu semear sementes que ela não dispõe, não são sementes humanas, são sementes sobrenaturais que só Deus pode fazer, só Deus pode operar esse milagre. O filho que Ana queria, que Ana precisava, ela já tinha tentado pelos meios naturais, né? Ela já tinha tentado da forma convencional e não tinha conseguido. Então ela precisava de algo sobrenatural. Ela precisava de um milagre que ela não dispunha daquela semente. Então ela resolveu orar. E é isso que a gente precisa fazer também. Quando a gente precisar de milagres sobrenaturais, de coisas que a gente não pode fazer, né? Porque Ana estava fazendo tudo certinho. E às vezes você está pensando assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho, né? Mas eu tenho procurado fazer tudo certinho. E mesmo assim eu não estou tendo o resultado que eu queria. E mesmo assim eu não estou conseguindo colher aquilo que eu queria. Foi o que aconteceu com Ana. Ela adorava, ela era uma boa esposa, ela não cedia às provocações de Penina, né? Ela comia e chorava quietinha para não incomodar, ela aceitava aquela humilhação, mas mesmo assim ela não estava tendo resultado. E aí o que ela fez? Ela se levantou e orou. E é o que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo toda a nossa parte, né? Vocês entenderam que a gente primeiro precisa fazer toda a nossa parte? Então, quando a gente está fazendo toda a nossa parte e não está conseguindo, aí a gente tem que se levantar e orar e contar com essas sementes sobrenatural que só o Senhor tem. E por fim, o que Ana fez? Se levantou, orou e fez um propósito com Deus. A nossa colheita, a nossa semeadura tem que ter propósito, né? A gente tem que buscar, a gente tem que levantar, tem que orar com propósito, né? Esperando pela colheita, né? E o propósito de Ana não era algo pessoal, apenas para ali abençoar, para encher o seu ego, né? Para ela esfregar na cara de Penina, agora eu tenho um filho também, né? Muito pelo contrário, quando Ana fez esse voto, vamos ler lá no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão,
ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela falou: Deus, se o Senhor me der, eu te entrego. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Vai ser para servir ao Senhor, vai ser para a glória do Senhor, vai ser para a honra do Senhor. E a gente precisa ver também a motivação, né, daquilo que a gente está plantando, daquilo que a gente está semeando. Então a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter a motivação correta, e tudo que a gente fizer tem que ser para a honra, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, quando a gente precisar dessas sementes extras, dessa semente sobrenatural, a gente precisa se lançar ao Senhor, buscar Ele com todo o nosso coração. E aí a gente experimenta, né, desse milagre de Deus, dessa bênção do Senhor. E o tema da nossa campanha não é semeando bem, colheita farta? Aí a gente pode pensar, né? Se a gente acabasse aqui, a gente poderia pensar: ah, mas Ana teve um filho e devolveu para o Senhor e ela ficou sem nenhum? Não, Deus deu mais, né? Deus abriu a madre dela. E aí ela devolveu Samuel para o Senhor, e Samuel foi uma bênção, né? Foi um sacerdote, foi profeta, foi um homem fiel ao Senhor, foi um homem que colocou Israel de novo na linha, né? Porque Israel estava afastado do Senhor, e ele se levantou como juiz, como profeta. Foi um homem que marcou a geração dele, que serviu ao Senhor, que foi fiel ao Senhor até a morte, né? Samuel foi uma bênção na obra de Deus. A semente, o fruto de Ana, né? O fruto de Ana foi uma bênção na obra de Deus, e o Senhor ainda abençoou, e ela teve outros filhos, e ela teve uma colheita abundante, uma colheita farta, porque ela semeou bem, porque ela semeou a semente certa, porque ela semeou em terra boa, porque ela semeou no Espírito, igual Gálatas fala, né, para a gente semear no Espírito para colher a vida eterna. Então, que a gente preste mais atenção nas nossas sementes, né? Que aquilo que a gente pode fazer, a gente faça com excelência, faça o melhor para a gente ter os nossos resultados, e que a gente saiba também que a gente pode contar com as sementes sobrenaturais, né, para ter resultados que a gente não consegue com a nossa própria força. Amém? Que o Senhor continue ministrando em cada coração, em nome de Jesus.